Tá. Boa tarde quem está assistindo, boa tarde quem está ao vivo. Gente, então, hoje é aula de adjunto, nossa sexta aula, se eu não me engano. Antes de começar, eu queria passar uma revisão de tudo que a gente viu nas últimas aulas e tal, para vocês verem como que a gente está tentando seguir uma linha que faça mais sentido e que vocês possam ir pegando aos poucos as coisas mais complexas, debates de coisas mais regrinhas, mais chatinhas. Na primeira aula a gente viu o básico de argumentação, a gente ensinou para vocês o AMEI, qual que é a lógica de um argumento, o que ele tem que ter para ser completo e como construir ele. Depois, na aula de prep time e leitura de emoção, vocês viram toda a questão de como ler a emoção, o que é um ônus de emoção, o que é o problema da emoção, todas as coisas importantes para a gente identificar, para saber o que a gente precisa criar de argumentos. Identificar qual que é a sua posição como bancada de oposição ou de governo numa moção. E a partir disso também o tipo de moção e quais ônus se impõe a cada uma das bancadas. Então, se é uma moção de agente, que você tem que se atentar, por exemplo, aos incentivos do agente específico. Esta casa com tal pessoa faria tal coisa. Importante não é o que é melhor para o mundo, é o que é melhor para essa pessoa. Se é uma moção de polis, então esta casa implementaria tal coisa. Você tem que pensar no qual que é o status quo e qual bancada está defendendo uma mudança nesse status quo, seja implementando algo ou desimplementando algo. Quais são os ônus de cada bancada nesse sentido. Se é uma moção comparativa, essa casa prefere um mundo em que tal, ou essa casa prefere isso em detrimento disso. Se alguma das bancadas está defendendo status quo ou não, se as duas bancadas estão defendendo dois cenários ideais, isso acontece também dependendo de moções de comparação. Moções de essa casa lamenta tal coisa, essa casa celebra tal coisa, então tudo isso na aula de prep time. E leitura de moção. Prep time vocês viram como que... inclusive a aula passada da Isa, ela deu uma introdução sobre prep time sistemático que é muito boa também. Tipo, a aula da Isa foi ótima, ela deu tudo de primeiro-ministro, mas também tem umas coisas importantes que eu acho importante vocês assistirem depois. É o último link que eu mandei no grupo, eu posso reenviar hoje. Ela deu umas ideias de prep time sistemático, como você vai começar definindo os termos da moção, para saber identificar o problema da moção, identificar como que sua bancada se posiciona nesse problema e quais são os ônus que você tem para provar que o seu lado é melhor, certo? Depois da aula de prep time foi a aula de mecanização, eu acho, que eu já tinha dado uma palhinha para vocês na primeira aula de estrutura argumentativa. Então, qual que é a importância da mecanização, como que a gente parte da nossa premissa e chega até os nossos impactos por meio de um encadeamento lógico, que não pode ter nenhum salto lógico, e você tem que levar ao máximo até a intuitividade para o adjudicador, que em tese é uma pessoa, um cidadão médio, inteligente, então não cai em falácias lógicas muito facilmente. Você tem que trazer ponto a ponto, mesmo coisas que possam parecer óbvias. É importante você definir e integrar dentro da sua mecanização para que isso não seja contestado por outras bancadas. Então não se baseie no óbvio, se baseie no mais intuitivo e no suficientemente explicado para que eu, como adjudicador, acredite no seu argumento, ou que a outra bancada ela vai gastar muito tempo para tentar destruir. Essa é a importância da mecanização. Depois foi a aula de princípio lógico e utilitário, eu acho. A aula, então, do que vem depois da mecanização, vem o seu impacto. Então, o Aleixo, eu acho que deu essa aula, se não me engano, sobre como que a gente faz argumentos utilitários, que são os mais simples, entre aspas, os mais requisitados pelas moções, geralmente. Então, moções, um argumento mais baseado em economia, ou um argumento mesmo até emoções filosóficas e tal, se a gente basear a mesa. Meu argumento aqui é para a gente trazer a maior felicidade possível no mundo, ou a maior realização para essas pessoas, ou um melhor resultado, uma melhor percepção sobre tal fenômeno, tal movimento social, melhor efetividade para os objetivos desse movimento social. Isso tudo são argumentos utilitários, porque eles se baseiam no impacto que você quer gerar. Em detrimento disso, tem os argumentos principiológicos, que são mais difíceis, eu não acho que é a palavra, mas mais difíceis de você, como novato no debate, fazer, mas não necessariamente são mais difíceis em si mesmos, mas eles são só simplesmente um modo de pensar que a gente não exerce tanto no dia a dia, nessa questão de racionalidade e tal. O argumento principiológico não precisa de um impacto final, você só precisa provar que ao agir de determinada maneira ou ao não agir de determinada maneira, se está ou não violando algum princípio que é considerado importante, que é considerado relevante, e qual que é a importância desse princípio existir, qual que é a importância dele ser preservado, e por que independente dos impactos, independente dos ônus todos que eu vou suportar, por que é importante manter tal conduta ou não realizar tal conduta, independente dos impactos que outra bancada pode me trazer, porque isso é um princípio importante. Então vimos aí os dois tipos basicamente de argumentos. Depois foi a aula de primeiro-ministro já, que foi da Isa, então, entrando nas posições. A Isa deu a aula de primeiro-ministro e líder da oposição, mostrou qual que é a importância de vocês definirem os termos da moção, porque vocês têm essa prerrogativa, primeiro-ministro e líder da oposição, são os primeiros dois a falarem.
e como que essa prerrogativa acaba sendo uma obrigação para que o debate consiga funcionar. Vocês têm menos tempo para se preparar, mas vocês têm mais área para vocês conseguirem jogar, mais área para vocês conseguirem puxar o debate para o que vocês querem que seja, para vocês conseguirem definir o que vai ser esse debate dentro dos vários milhões de debates que podem ter. De uma mesma moção, vocês, ao fazer esse frame, primeiro-ministro e líder da oposição, ou líder da oposição desafiando o primeiro-ministro, vocês conseguem definir, vocês têm essa prerrogativa de definir o debate, certo? Então, falou o primeiro-ministro, falou o líder da oposição, e agora entra nos adjuntos. Antes de entrar nos adjuntos, eu queria falar mais amplamente sobre o que primeiras bancadas devem fazer, o que primeiras bancadas devem tentar fazer para ganhar o debate. Então, o que são deveres das primeiras bancadas? No sentido de, se vocês não fizerem isso, primeiras bancadas aqui eu estou juntando o primeiro-ministro e adjunto do governo e líder da oposição e adjunto da oposição, certo? O que primeiras bancadas devem fazer para o debate simplesmente funcionar? Primeiro, framing e definições. Definir os termos da moção, porque já tivemos alguns debates aqui, principalmente os anteriores, os primeiros desse semestre, tal, com a galera nova, em que vocês viram como que fica uma zona quando um debate não é muito bem definido, quando os termos da moção não estão muito bem definidos. Cada um está debatendo basicamente no seu mundo e não tem muito engajamento entre cada uma das bancadas. Por exemplo, aquela moção do fundão eleitoral, será? Não, acho que a do fundão foi definida. Então, mas enfim, vou pegar um dos exemplos aqui. Beleza, a moção de prostituição, que é uma moção que eu gosto bastante, eu acho que é bem interessante, bem debatida. Esta casa prefere o modelo regulacionista da prostituição em detrimento do modelo de criminalização da demanda. O slide explicando o modelo regulamentacionista, então a prostituição é uma profissão legalizada, regulamentada como qualquer outra profissão, enquanto o modelo proibicionista criminaliza a demanda por prostituição. Então, não as prostitutas, mas sim quem demanda a prostituição. Porque entende que esse trabalho por si só um trabalho que deve ser evitado e essa é a resposta do Estado de criminalizar. Se primeiras bancadas não me definirem nessa moção aqui exatamente os dois modelos, como funcionam os dois modelos, se eles existem, se a gente está debatendo status quo aqui, fica muito difícil das bancadas se comunicarem entre si. Porque não haver definição é, por exemplo, chegar o primeiro-ministro e ele nem começar a falar, olha, mesmo, estamos debatendo isso e isso, esse é o problema da moção. Ele chegar e falar, o que é que ele tem que entender? O modelo regulacionista. Mesa, modelo regulacionista, e ele faz só um argumento sobre o modelo regulamentacionista, sem me mostrar o que ele é, onde ele funciona, e sem falar sobre o modelo criminalizador? De criminalização de demanda, de uma forma que seja um modelo ruim, sabe? Ele não me define esse modelo, ele trata o modelo regulamentacionista como, está regulamentado, e o modelo criminalizador como não funciona em nenhum lugar do mundo, ele deixa entender isso. E aí chega ali da oposição, em vez de fazer uma definição para mim, ele começa a falar só dos problemas do modelo regulamentacionista, de como que a prostituição em si, a atividade, é ruim para a pessoa, está ligada com tráfico de pessoas, está ligada com abuso sexual. E ele não trata, para mim, em nenhum momento de como funciona a regulamentação. Ele não trata para mim em nenhum momento o que significa ser regulamentado. Se a profissão ela continua a acontecer, se ela é incentivada ou se a demanda se mantém a mesma nesses dois modelos. Então, se você só me dá argumento, sem me dar um frame, sem me dar uma definição, o debate fica muito confuso, fica difícil de comparar, por exemplo, primeiro governo com primeira oposição. Porque eu vou olhar, o primeiro governo tem um argumento muito bom sobre o que regulamentar profissões de uma maneira geral é legal, mas eu não entendo como é que isso é melhor do que todos os ônus que a oposição me trouxe sobre como que a prostituição em si seria uma atividade ruim, uma atividade a ser evitada dentro da sociedade, porque está ligado ao abuso sexual, está ligado ao tráfico de pessoas e tal. Porque eles estão tratando o modelo regulamentacionista como duas coisas diferentes. Ninguém está tratando o modelo regulamentacionista como existe uma demanda por trabalho sexual no mundo, fato da realidade, porque as pessoas querem isso. Ou o Estado responde a isso, como responde a qualquer outra demanda de profissão, e regulamentaciona, e tem fiscalização, e é uma profissão legalizada, ou ele responde como ele responde a, por exemplo, consumo de drogas. Então ele criminaliza a demanda, de forma que essa profissão pode ser desincentivada, mas também cria assim, um mercado negro, como tem com as drogas, por exemplo, e tem todos os problemas que surgem daí. Ninguém me deu isso. O que eu tenho regulamentar é ruim, regulamentar é bom. E assim, isso é muito mais visual do que eu explicando aqui, vocês conseguem ver como no debate as pessoas não estão conversando, e aí vai chegar nas segundas bancadas, e o debate eu não sei o que está acontecendo, eu não sei comparar a primeira bancada com a segunda bancada. Vocês perderam o debate necessariamente, e segundas bancadas vão ter um ônus muito maior agora de construir, e vai ser um debate muito mais difícil de entender. Então, por isso que é dever das primeiras bancadas fazer o frame de definições, principalmente dos termos da moção. No outro exemplo, por exemplo, esse aqui da segunda moção que eu mandei,
Essa casa lamenta o abandono do plano de privatizações de estatais no Brasil. E foi slide sobre o começo do governo Lula, que ele tirou 8 estatais que estavam sendo no processo de serem privatizadas. Tirou desse plano. Prerrogativa, é necessário que primeiras bancadas me definam o que é uma privatização de uma empresa estatal, o que o Lula tem a ver com privatizar ou não empresas estatais, por que elas já estavam sendo privatizadas, por que esse plano estava existindo, o que é o status quo da moção, que seria essas empresas não serem privatizadas, continuarem estatais, o que é o modelo que oposição... lamento. O que é o modelo que governos estariam defendendo, que é não tirar essas empresas do plano, ou seja, elas serem privatizadas. Tudo isso tem que... Nada disso é argumento, nada disso me aponta para nenhum dos lados, se é bom ou ruim estatizar ou não as empresas. Mas são definições básicas que eu preciso para todo mundo estar falando a mesma língua, certo? Fazendo um ótimo frame, uma definição dos termos da moção, você posiciona as bancadas. Tá, agora eu entendi o que o Lula tem a ver com privatizar uma empresa estatal, agora eu entendi por que esse plano existia, eu entendi, logo eu consigo posicionar as bancadas. Governos vão defender a privatização dessas 8 empresas, enquanto oposições vão defender a continuidade de elas serem empresas estatais. Então, a partir do frame, das definições objetivas, no sentido de não apontam para nenhum lado, mas são só estrutura do que a moção quer que você discuta, identificação do problema da moção. Qual que é o problema da moção, da segunda moção? Você poderia formular ele como, olha, existem motivos para tentar privatizar essas estatais, existem motivos para não privatizar essas estatais. O que devemos fazer? Esse é o problema da segunda moção. Qual que é o problema da primeira moção? Olha, no mundo existem países que criminalizam a prostituição e que regulamentam a prostituição. Existem críticas dos dois lados. Qual que é o melhor modelo? Entendeu? Então, fazendo a definição, identificando o problema da moção, vocês conseguem posicionar as bancadas. Mesa, nesse debate, governos têm que defender que a prostituição tem que ser regulamentada como qualquer outra profissão. E nós, do primeiro governo, vamos defender isso a partir deste argumento. E aí você começa. Mesa, nesse debate, oposições têm que defender a privatização dessas empresas estatais. E nós vamos defender essa privatização por um argumento mais feijão com arroz de por que empresas privatizadas funcionam melhor, ou por que empresas estatais são ineficientes, certo? Isso ajuda bastante a gente entender como o debate está, como a educadores consegue identificar o que a gente chama de clash do debate, que é o que está sendo discutido. Eficiência de empresas estatais, ou medida mais eficiente para diminuir a demanda por prostituição, ou se prostituição em si, intrinsecamente, é certo ou errado. Certo? Isso tudo funciona para o resto do debate. Extensões vão ter que trabalhar com tudo isso que vocês trouxeram como primeiras bancadas. Então, feito isso, vocês fizeram o básico. Parabéns, nota 5. Para ser nota 10, ou seja, para ganhar o debate, vocês têm que fazer também, além disso, o que vocês, como primeiras bancadas do prévio, vão estar tentando fazer. Depois de já definirem os termos da moção, o frame da moção, e depois de já conseguirem se posicionar como governo, como oposição nessa moção. Beleza, a gente quer, além de fazer o básico para o debate funcionar, a gente quer ganhar tanto da minha bancada oposta, oposição, se for governo, por exemplo, quanto das outras bancadas, segundo governo e segundo oposição. Então, vocês têm que tentar ganhar da bancada oposta, obviamente, aqui entra todas as aulas, então, como que você ganha da outra bancada? Você comparativamente, ou é mais plausível, ou você ganha na métrica do debate. Qual que é a métrica do debate? Me definam a partir do problema da moção. Qual que é a métrica do debate de prostituição? A métrica pode ser tanto... mesa, ganha esse debate quem conseguir um mundo com menos violência sexual, com menos abuso sexual. E nós da oposição conseguimos isso porque nós diminuímos a prostituição ao criminalizar a demanda. A métrica também pode ser, mesa, ganha esse debate quem diminui mais os efeitos deletérios da prostituição no mundo e que ela vai continuar sendo demandada. E nós, o governo, ganhamos essa métrica porque a gente mostra que regulamentando a gente consegue diminuir muito os efeitos deletérios de tráfico de pessoas e todos os crimes associados à prostituição. Então, a métrica vai depender do tipo de debate que você quer me trazer e é parte do frame, certo? A métrica é a medida que eu como educador, vou botar as 4 bancadas e ver quem fica em primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Disputem essa métrica para o lado de vocês, mas façam uma métrica justa que pode ser aceitada pelas outras bancadas. Então, se você ganhar da bancada oposta na métrica, na comparativa que vocês fizerem, vocês também têm que tentar fazer com que o frame que vocês trouxeram sobreviva. Então, se vocês fizerem um frame ruim, o que seria um frame ruim, por exemplo, na segunda moção das privatizações? Mesa, privatizar a empresa. O que seria um frame ruim? Um frame ruim no sentido de um frame injusto, que puxa muito para você, rapidão. Mesa, privatizar as empresas significa entregá-las ao mercado privado e elas vão quebrar em uma semana.
sabe? Se você me jogar isso como, não argumentar sobre isso, jogar isso como uma premissa, isso claramente vai ser disputado, seu frame não vai sobreviver até o final. O WIP não vai falar do seu discurso, porque ele vai ser um discurso ruim, porque ele vai ser um discurso baseado em premissas que não se sustentam, certo? Então, vocês têm que fazer com que seu frame sobreviva, que extensões sejam obrigadas a usar tudo, porque as extensões vão ter que engajar com vocês. Se o debate de vocês foi pouco relevante, teve um frame ruim, eles só vão falar, olha, que pena que teve esse debate ruim lá em cima, agora a gente vai trazer o debate para o que realmente é, que é eficiência de empresas privadas. Ou, olha, a gente vai trazer o debate para o que realmente é, que é como diminuir os efeitos deletérios da prostituição associados a essa atividade que sempre vai acontecer. Então, é importante que vocês façam um frame mais amplo, mais justo para ambas as bancadas, para que ele consiga sobreviver até as extensões. E, sobrevivendo essas extensões, vocês condicionam as extensões a tratarem de vocês, gastando o tempo delas, sendo melhores que elas, se mostrando mais relevantes que elas. E 2, o discurso de vocês continua relevante até o final do debate. O WIP vai falar de você, a extensão vai falar de você. Você tem que lembrar que vocês são os primeiros a falar no debate. O debate tem 1 hora. Eu não vou lembrar direito, se ninguém mais mencionar o discurso de vocês, eu não vou lembrar o que o primeiro-ministro e líder da oposição fez. Então vocês se manteram relevantes no debate, todo mundo começando o discurso falando, agora eu vou tratar do ponto trazido pelo primeiro-ministro. Eu consigo ver como vocês estão relevantes no debate, do que se vocês tivessem sido esquecidos. Uma pergunta aqui. Vamos supor, talvez a pergunta tenha até um cunho pessoal também, você responder pela sua experiência no debate. Pode falar. Supondo que a primeira casa, a primeira dupla, né, não consegue impor muito bem a ideia. E no caso, a segunda oposição eles executam muito bem. Então, vamos supor que eles também não argumentam de forma tão ruim, assim, seja razoável, equilibrado. Teria meio que uma salvação para eles ao longo do debate, para eles recuperarem? Como seria essa, talvez, uma recuperação ao longo do debate para essa primeira casa? Eu acho que entendi sua pergunta. Essa é a eterna tragédia das primeiras bancadas. Todas as bancadas, todas as posições de debate têm seus bônus e ônus, têm suas vantagens e desvantagens. A vantagem de ser primeiras bancadas, ou de principalmente ser primeira a falar nas primeiras bancadas, PM e LO, é que vocês definem o que o debate vai ser. E definindo, vocês conseguem puxar um pouquinho essa sardinha para vocês conseguem se manter um pouco relevantes. O problema é, você não consegue prever o que o debate vai ser. Se você fez um prep time ruim, e fez, vou fazer, esse vai ser o debate aqui, vai ser tudo dentro de onde eu tratei, eu estou com os argumentos mais relevantes. Mas você não viu, outro aspecto muito importante da moção, que era o que era para realmente ser discutido, como, por exemplo, você tratou na segunda moção só sobre privatização e estatização de empresas no sentido geral, sem considerar o contexto de governo Lula, o plano, esse referido plano aqui no slide. E você fez todo um argumento sobre isso, um argumento muito bom sobre manter as empresas como estatais e não privatizá-las. Mas todo mundo do resto do debate depois falou, olha, tá, tem isso, mas ele não considerou esse aspecto muito importante que é, não está se tratando aqui sobre privatizar ou não de uma maneira geral, está falando sobre Lula tirar empresas que já estavam em processo de serem privatizadas. O que isso diz para o mercado, por exemplo, quais são esses tipos de empresas, por que elas já tinham sido escolhidas depois de um processo de anos e anos e anos dessa privatização, o que significa esse gasto, esse aporte de dinheiro, porque o Estado estava vendendo participação da empresa para ela ser privatizada aos poucos, agora vai ter que comprar tudo de uma maneira muito mais cara. O que é esse tipo de coisa para no começo do governo Lula? Essa moção foi de um campeonato lá no começo desse ano. Então, e aí todo mundo discute esse debate, e não um debate abstrato, sabe? Que pena, sabe? Se você fez um prep time ruim, você vai perder esse debate, você vai ver todo mundo falando, acabando com o seu discurso. Dá pra você fazer um poi ou outro e tentar puxar pra sua sardinha, mas esse é um prejuízo, é um ônus de você ser primeiras bancadas, que é você só tem uma chance no começo de tentar adivinhar o que o debate vai ser. A gente tentar se manter relevante. Você tem mais tempo para isso, você tem mais espaço para isso, mas enquanto isso as extensões elas vão ter, qual que é o ônus delas? Elas vão ter que engajar com quem vem em cima, elas vão ter que necessariamente tratar do cenário que foi trazido em cima. Isso diminui muito o escopo de coisas que elas podem fazer, por isso que extensões têm que ser geralmente mais contra-intuitivas, ter argumentos mais criativos, o que é mais difícil. Porém, elas têm mais tempo, elas vão ser as últimas a falar, não vai ter ninguém para tentar puxar a vitória delas depois, certo? Então, ônus e bônus. Como é que você salvaria nessa situação? Tenta fazer 1000 pós no final para tentar trazer relevância de volta para você, mas o real salvamento da situação teria que vir antes, no prep time. Fez sentido? Então a responsabilidade das primeiras bancadas seria maior. Então, não acho uma responsabilidade diferente, sabe? Você tem uma
Você tem uma responsabilidade pelo resto do debate, na medida que você tem que definir esse tipo de coisa, você tem que tentar definir qual é o tipo do debate, mas você tem menos responsabilidade de fazer um argumento super mirabolante. Geralmente, primeiras bancadas ganham com um argumento bem feijão com arroz, um argumento bem, o primeiro que vem na sua cabeça quando você lê a moção. Faz um recorte, né? Exatamente, porque geralmente são os argumentos mais relevantes. Enquanto os segundas bancadas vão estar lá quebrando a cabeça, tentando falar alguma coisa que você não falou, porque se eles repetirem, eles perdem de você, eles não trouxeram nada de novo. E tem que ser algo mais relevante do que o que você falou, porque se eles trouxerem algo completamente novo, que seja marginal, eles também perdem de vocês. Então, você vai estar quebrando a cabeça mais no prep time, porque você só tem 15 minutos para fazer seu discurso, e eles vão estar quebrando a cabeça enquanto seu discurso, falando, merda, eu ia falar isso, ele já falou, ou isso aqui altera tudo que eu tinha para falar. Então, são responsabilidades diferentes. Entende? Então, é muito interessante então, ser a primeira bancada, porque desde que se focou mais que a ideia seja pequena, seja um recorte mínimo, se for uma ideia que a pessoa saiba responder, sabe proteger ela, é interessante. Uhum. Né? É muito preferência pessoal. Eu gosto muito de ser líder da oposição. Essa aula sobre adjuntos, mas eu gosto muito de ser de primeiras bancadas. Geralmente minha dupla fixa é a Ana, então geralmente por as primeiras bancadas eu sou PM ou LO e ela é adjunto. Segundas bancadas eu sou extensão e ela é o IP. E eu pessoalmente gosto mais de ser primeiras bancadas, eu gosto de dar essa definição para o debate inteiro, já distribuir os ônus e saber que eu estou, entre aspas, dominando o debate. Claro, não funciona sempre, né? Mas eu tento, eu acho isso mais fácil do que o trabalho como extensão, que vai ser a próxima aula, uma ótima aula, acho que eu vou tentar puxar o Dili, porque ele é ótimo da aula de extensões. Eu acho mais fácil esse trabalho de PMLO do que o trabalho de extensão, que eu vou anotar 10 argumentos aqui, e enquanto eles vão falando, eu vou descobrir o que vai caber e o que não vai caber. Tem que mudar meu discurso toda hora, eu tenho que saber se eu vou estender a partir do que eles trouxeram, ou mudar o debate inteiro, trazer um argumento novo, extensão horizontal que a gente chama. Então, ônus e bônus é muito preferência pessoal, entendeu? Beleza, então vocês como primeiras bancadas tem que fazer isso e devem tentar fazer isso. Esqueci de falar do último, né? Sobrevivência do frame, entenderam, né? Então vocês têm que se manter relevantes até o final do debate. Engajar e secar. Engajar no sentido de, como é que eu vou ganhar de alguém que não falou ainda, das segundas bancadas? Como é que eu, como primeiras bancadas, tenho que ganhar das segundas bancadas? Engajando com as segundas bancadas, de duas formas principalmente. Primeiro, todos vocês estão trabalhando na mesma moção. Separe um tempo no seu prep time para pensar nos possíveis casos de oposição. Se você, por exemplo, como primeiro-ministro, como é que eu, como primeiro governo, vou ganhar na segunda posição? Eles nem vão começar a falar quando eu tiver meu discurso pronto. No prep time, você já tem que ter pensado em casos possíveis de oposição e saber se seu caso está blindado frente a esse caso de oposição. Então, tem isso que eles chamam de refutação prévia, vocês têm que estar previamente pronto para rebater casos de segundas bancadas. O seu caso tem que sobreviver até o final, certo? E segundo, claro, deem preferências, principalmente os adjuntos, porque primeiro-ministro e líder da oposição já tem muita coisa para falar, eles têm que construir o caso inteiro, eles têm que deixar tudo pronto, definir toda a moção, posicionar as bancadas e fazer o argumento, os argumentos. Adjuntos, deem muito espaço para pós, principalmente de segundas bancadas. Por que você não vai dar espaço necessariamente para primeiras bancadas? Porque eles vão falar logo depois de você, vocês já estão no diálogo, porque é primeiro-ministro, líder da oposição, adjunto do governo, adjunto da oposição. Então já tenta ter nesse diálogo. É importante vocês darem preferência para as segundas bancadas. Segunda, eu como adjunto do governo, por exemplo. Segunda oposição tem algum POI que já dão, por exemplo, uma palhinha de quem vai ser o caso deles e eu já consigo pensar em alguma coisa que eu posso sobreviver quando eles forem falar. Então isso é engajar. E o que é secar? Porque eu, como primeiro governo, não tenho que ganhar só da segunda oposição. Também tenho que ganhar do segundo governo. Como é que eu ganho do segundo governo? Quer dizer, como é que eles perdem? É mais fácil pensar assim. Como é que segundo a minha bancada inferior perde de mim? Ou ela não traz nada novo para o debate, ou seja, ela é derivativa de mim, ela traz só os argumentos que eu já trouxe e traz um complemento que não precisava para esse argumento, ou ela é menos relevante que eu, ela traz outra coisa, mas eu ainda ganho disso. E como é que você luta contra a sua bancada inferior, sendo que vocês estão defendendo a mesma coisa em tese? Você seca eles. Principalmente o adjunto, você seca eles. Secar é no sentido de você tirar todas as possibilidades de argumentos mais relevantes para eles trazerem. Porque se vocês trouxerem e desenvolverem, esse argumento é de vocês e eles vão ter um trabalho muito grande para conseguir roubar esse argumento de vocês. Eu vou falar de secar um pouquinho mais para frente na aula. Entenderam o que primeiras bancadas como um todo tem que fazer? Alguma dúvida aqui? Beleza. Dado que primeiras bancadas têm que fazer isso e que PM e LO fazem o que a Isa explicou na aula passada.
de definir os termos da moção, de construir o argumento principal ou os argumentos principais, o que sobra para o adjunto? E aí eu queria que vocês olhassem no esqueminha que eu mandei aí, porque eu vou escrever, mas o pincel morreu. O adjunto, eu estou baseando grande parte dessa capacitação e na capacitação do Thales Donato da UFSC. Eu vou mandar o link para vocês, uma ótima capacitação de adjunto, e ele é um ótimo debatedor e tal, a gente conheceu ele em BH e tal. E ele define o adjunto por 3 características principais. Primeiro, o adjunto é amigo, estou aqui. O adjunto, ele é um adjudicador e o adjunto é versátil. O que é um adjunto amigo, estou aqui? Você como adjunto, você é suporte, necessariamente. Você é papel de coadjuvante do seu PM ou do seu líder da oposição. O que isso quer dizer? Seu primeiro-ministro, seu líder da oposição, ele teve que fazer um argumento em 15 minutos, no caso do PM, ou 22, no caso do líder da oposição, então ele teve que fazer o discurso inteiro muito rapidamente e ele vai tentar jogar o argumento principal lá. Geralmente é muita coisa, porque ele já tem que ter feito isso e isso, ele já tem que estar trabalhando nisso, e ainda tem que fazer o caso de vocês. Então vai sobrar coisas, vai sobrar buraco no argumento de vocês, e vai sobrar argumentos importantes, vai sobrar perspectivas importantes, por isso que vocês têm que ter esse papel de suporte. O adjunto, isso serve para todas as posições, na verdade. A primeira pessoa a falar está muito mais focada no discurso que ela vai fazer. Enquanto a segunda pessoa, no caso aqui adjuntos, mas também na segunda bancada seria os VIPs, estão muito prestando atenção no que está acontecendo, no discurso do seu parceiro. Porque você tem que saber o que ele falou, o que ele deixou de falar, quais são os termos que ele definiu para o caso de vocês, porque você vai ter que ir lá e você vai ter que consertar. O que ele não falou, você vai ter que trazer. O que ele prometeu, meu adjunto vai trazer o aspecto, vai trazer a resposta para esse problema no discurso dele. Você tem que dar essa resposta. Então, amigo, estou aqui no sentido de seja o suporte do que o seu primeiro-ministro ou líder da oposição fez, certo? O adjunto também é um adjudicador. Por quê? Como eu falei, primeiros a falar, tem muita coisa para trazer e pouco espaço para trazer material refutativo, por exemplo. Principalmente o primeiro-ministro, ele não tem como trazer material refutativo de uma forma muito boa, assim. Um bom discurso de primeiro-ministro tem pelo menos um pouquinho de refutação prévia. Você está dando seu argumento lá, dando seu caso inteiro e você fala, e já antecipando que oposições podem trazer esse problema aqui, a gente resolve por causa disso, disso e disso. Mas isso é uma coisa mínima. O líder da oposição também não vai trazer muito conteúdo refutativo, porque ele tem que construir o caso inteiro, ele tem que engajar com o discurso do primeiro-ministro que acabou de vir e ele tem que fazer tudo isso, todas essas 6 tarefas que eu falei para vocês. Portanto, para quem que vai sobrar o caráter mais refutativo, todo o aspecto mais refutativo do caso de vocês? Porque lembrem que o caso é construído tanto pelo seu argumento ou seus argumentos, quanto pelo seu frame, quanto pela sua capacidade refutativa, ou capacidade de sobreviver a refutações de outras bancadas. Quem vai trazer isso é o adjunto, que ele tem que ser um pouco adjudicador, por isso adjunto. Não é por isso, mas é bom para lembrar. O adjunto, diferente da primeira pessoa a falar, que está ali fazendo seu discurso, muito focado em como vai ser a estruturação e tal, o adjunto ele tem que ter uma atenção mais, difusa no debate. Você tem que estar ouvindo o que está acontecendo ali no discurso do seu parceiro ou no discurso da sua bancada oposta, enquanto você está fazendo seu discurso. Porque você vai ter que responder a tudo que eles trouxeram. Exemplo, o primeiro-ministro falou, a líder da oposição chegou, acabou com todo o frame do primeiro-ministro. Você como adjunto tem que não só terminar o caso do seu primeiro-ministro, como recolocar ele, como consertar todos os problemas que o líder da oposição trouxe, ou refutar todo o desafio que o líder da oposição trouxe às suas definições, para vocês conseguirem sobreviver no debate. E você só faz isso tendo um pouco dessa veia de adjudicação. Você tem que saber o que foi mais importante no discurso da sua bancada, da bancada oposta que acabou de bater em vocês, para saber no que exatamente, cirurgicamente, bater e refutar, certo? Uma refutação especificamente mais um pouquinho para frente. E por fim, o adjunto é versátil. Eu gosto de falar primeiro, como eu falei, minha dupla fixa geralmente é a Ana, eu gosto de sempre falar primeiro, então sou sempre primeiro-ministro, líder da oposição, ou extensões, e ele é adjuntos ou IPs. Porque eu gosto de ter um discurso mais estruturadinho, saber o que eu vou falar, começo, meio e fim. Enquanto isso, a Ana gosta de bater nos outros, por isso que ela sempre fala em segundo, por isso que no discurso dela é muito menos estruturada a folha dela, assim, do que ela vai trazer. Eu chego geralmente com uma folha assim, chego com 4 coisas anotadas e vou aqui dando meu discurso e tal, beleza? Aí chega a Ana, ela começa a botar 10 folhas, uma para cada discurso, e chega falando, beleza, aquele ali falou errado isso, nosso caso sobrevive por causa disso. Você também não tá nem nesse debate porque você traz um frame totalmente diferente. Ana, te amo, tá? Mas, então, por que o adjunto tem que ser versátil? Porque vai depender do debate se você vai ser um adjunto mais construtivo ou um adjunto mais refutativo. Vai depender do debate, vai depender de como você está posicionado no debate, como que quem falou primeiro está posicionado no debate.
se você vai ter que consertar muita coisa que ele fez, porque faltou muita coisa, se você vai ter tempo para trazer um novo argumento, para poder secar suas bancadas anteriores, ou se você vai ter que gastar 4 minutos só refutando, porque os outros têm um argumento muito forte que vocês não tinham pensado e vocês têm que ficar batendo nele. Então essa versatilidade é importante, no sentido de você vai ser um pouco construtivo e um pouco refutativo, a proporção exata vai depender de cada debate, certo? Por fim, nessa aula, uma parte que parece um pouco maior, mas na verdade é mais tranquilo, que é o que eu quis chamar de estrutura do adjunto. Quando eu dei essa aula semestre passado, geralmente eu chamava de, ele tem que fazer 2 coisas, um papel construtivo e um papel refutativo. Só que eu botei aqui nos termos da aula do Donato, que eu acabei de mencionar para vocês, porque eu achei mais intuitivo, acho que ele explica muito bem. Inclusive assistam essa aula, que ele faz os 4 F, ele fala dos 4 Fs do adjunto. Ele tem que fix, frame, fight and field. Consertar, reenquadrar, lutar e field, ganhar espaço. Eu devia ter pensado em traduções melhores. Enfim, foda-se. A estrutura do adjunto, então, ele tem um trabalho, um papel construtivo no sentido de fix and frame, ou seja, consertar o que foi trazido já, como eu acabei de falar para vocês, e recolocar o argumento de quem falou primeiro no debate, depois de um discurso inteiro acabando com esse argumento, certo? E ele também tem um papel refutativo, fight, que é simplesmente refutar a outra bancada, já que vocês têm aqui, já que vocês têm ganhado a bancada oposta, e field, no sentido de vocês conquistarem terreno, vocês terem mais espaço no debate, que é importante para essas 2 coisas, se manter relevante até o final e não perder para a sua bancada inferior. Um por um, fix. Eu já falei bastante aqui, é sobre consertar o argumento do seu parceiro. O que é consertar o argumento? Vai depender do seu parceiro. Porque grande parte disso veio para evitar de vocês terem conseguido fazer ou não. Eu sei que muitos de vocês têm um pouco de desespero de fazer primeiro-ministro, porque 15 minutos você tem que estar com o discurso pronto, nem sabe o que aconteceu na emoção e tal. Enquanto isso, outras bancadas vai ter mais 20 minutos de ouvindo gente falando, vocês poderiam trazer, mas vocês têm que aprender a gostar de primeiro-ministro. Então assistam a aula da Isa da semana passada, que era muito boa para isso. Porque o primeiro-ministro, gente, é liberdade. Vocês têm toda a liberdade do mundo para poder fazer o debate ser sobre o que vocês quiserem. Se vocês conseguirem provar isso, porque esse é o melhor debate. Por isso que eu gosto muito dessa posição. A gente gosta mais de bater, então prefere extensão e tal, mas assistam a aula da Isa, essa é a lição de hoje. Fix, o que eu quero dizer com fix? Vocês têm que consertar o discurso do primeiro-ministro ou do líder da oposição. Em que sentido? Faltou algum argumento muito importante? Faltou uma nova perspectiva desse debate para vocês continuarem relevantes e grandes? Ou faltou um certo mecanismo que foi muito batido ali pela pessoa que falou entre vocês dois? Ou faltou especificar o impacto? Ou faltou tratar de algum stakeholder importante que foi trazido pela pessoa que falou entre vocês, da outra bancada? Então, por isso essa versatilidade do adjunto. Você tem que estar muito de olho no que ele está falando, no que ele prometeu que ia falar no prep time. Já anota ali, faltou isso, faltou isso, faltou isso. Anota, circula, bota um númerozinho para você lembrar. E você tem que estar prestando atenção no discurso de quem vai falar entre vocês dois, enquanto você constrói o seu discurso. No sentido de, ele bateu muito em cima disso, ele deixou isso mais quieto. Será que ele deixou mais quieto porque é realmente irrelevante, ele não vai nem gastar tempo com isso? Ou porque realmente já está muito forte nesse ponto e ele não tem muito o que falar? Tem que ter um pouco de mente de adjudicador para você saber isso. Por isso que eu botei, de especificação do fix, filtro e prioridades. Porque, como eu falei, o adjunto tem várias funções, construtivas e refutativas. Não dá para você ficar 7 minutos refutando um discurso de 7 minutos que veio antes de você. Isso para tudo no debate, mas especialmente para saber o que você quer refutar, o que não quer refutar, você tem que saber filtrar o que é importante de refutar. Porque se eu sou primeiro-ministro, falei, beleza, líder da oposição falou, chego adjunto. Eu posso passar uns 4 minutos refutando fatos, premissas fáticas erradas do líder da oposição. Tipo, ele falou que tal país fica em tal lugar, mas na verdade fica em outro lugar, sabe? Coisas mais irrelevantes, assim, que não afetam o central do caso da pessoa. E aí vai sobrar 3 minutos para eu consertar o caso do meu parceiro e acabou o meu debate. No final, o adjudicador vai falar, realmente, o líder da oposição mentiu bastante sobre premissas fáticas, tipo, tal país fica onde, ou de fatos da realidade mesmo, mas o discurso deles ficou intacto, porque você não soube filtrar o que era mais importante, o que era mais relevante de ser refutado. E mesma coisa para o próprio discurso. Você tem que saber filtrar e saber a prioridade de consertar o discurso do seu parceiro. O discurso de primeiras bancadas raramente é um discurso muito perfeitinho assim. É muito mais fácil um discurso de segundas bancadas ser mais completo, assim, porque eles tiveram muito mais tempo para se preparar.
mas você tem que saber o que é importante você completar, mesmo que fique faltando algumas coisas. Então, por isso, filtro de prioridade. Como é que eu aprendo a ter filtro de prioridade? Julgue debates. É muito importante ter essa visão de adificador. Entenderam o fix? O pix? Frame. Ah, mas primeira pessoa já fez o frame. Pois é, mas você tem que refazer o frame ou você tem que completar esse frame. Em que sentido? Vou dar o mesmo exemplo agora na moção da prostituição. O primeiro-ministro aqui chegou e falou, é lamenta ou é aplaude? Esqueci. Pegar o modelo regulacionista. Então o primeiro-ministro aqui chegou e defendeu o modelo regulacionista. Eu tô cansado, gente. O modelo regulacionista com o argumento de que é importante que tenha transparência e se é alguma coisa criminalizada, tem menos fiscalização, tem menos possibilidade de ver se a atividade está sendo exercida tranquilamente. Chegou a oposição, com esse argumento básico que ele desenvolveu esse argumento, beleza. Chegou o líder da oposição e trouxe uma outra roupagem para o debate, que é sobre a relação da prostituição com o tráfico de pessoas. Como que isso sempre está ligado, deu um contexto internacional para o debate. Mesmo em países que tem um modelo regulacionista, tem fiscalização, beleza, a porra toda, a prostituição está inserida em um contexto internacional. E as pessoas que podem ser essas pessoas, trabalhadores sexuais que podem ser regulamentados num país X, elas provavelmente vieram traficadas, ou grande parte das pessoas vieram traficadas de países onde é criminalizado e onde tem menos fiscalização. Então, tá vendo como ficou? Você pode ter feito um frame ótimo aqui com o primeiro-ministro. Aqui você ficou um pouco fora, você não tem uma resposta muito boa para esse novo frame. E se ele for comprado, se ele for muito bem desenvolvido, a adjudicação pode entender como não. É realmente importante vocês tratarem mais do cenário internacional da prostituição como algo globalizado do que simplesmente assim num cenário de microeconomia que foi trazido na primeira coisa. O que o adjunto vai ter que fazer? Recolocar o argumento dentro do debate. Não precisa mudar esse argumento necessariamente. Vamos supor que ele foi muito bem construído. Beleza. O que o argumento de transparência tem a ver com o frame que a gente não tinha previsto no prep time de internacionalização? Com o modelo regulacionista, até os países em que podem ter recebido essas pessoas traficadas, não havendo, por exemplo, essa questão da criminalização, consegue haver mais investigação de onde vieram essas pessoas, por exemplo. Não, deixa eu pensar melhor. Mais países adotando o modelo regulacionista, a gente tem menos fontes de onde viriam essas pessoas traficadas de outros países. Hoje teria menos demanda por pessoas traficadas de outros países porque a prostituição se tornaria uma profissão com menos tabu, por exemplo. Usaria uma profissão com menos desse estigma social de que ninguém daquele país, que nasceu no país de primeiro mundo, queria fazer, mas ainda existe demanda, então por isso vem pessoas de fora. Se é regulamentado, talvez tenham menos desse estigma, teriam mais trabalhadores sexuais que são do próprio país e menos demanda por pessoas que vão vir de outros países por situações de violência. Fez sentido? Beleza. Tá, entendi. Tinha esse momento da cabeça. Então, o que o adjunto ele fez? Ele pegou o mesmo argumento e não necessariamente construiu mais coisa, ou deu um mecanismo novo, um impacto novo, mas ele recolocou o argumento dentro do debate. Porque ele da oposição falou, beleza, o argumento de vocês é ótimo, mas o debate na verdade é esse. E você pegou o argumento e colocou dentro do novo debate. Então, além de fix, frame. Alguma dúvida até aqui? Beleza. Fix, frame, esses são os dois trabalhos mais construtivos do adjunto e tem os dois trabalhos mais refutativos, que é fight e field. Então, lutar, refutar e ganhar espaço, secar. Fight, eu já falei bastante aqui nessa aula, né, a questão de literalmente refutar. O que eu botei de específico aqui para vocês sobre refutação? Primeiro, mesma coisa de prioridade e filtro, que vocês têm que saber para o que é importante de eu reconstruir do argumento do meu parceiro que falou antes de mim. Quando eu for refutar, eu também tenho que saber o que é mais importante de eu refutar. Senão é só coisas meramente fáticas, eu tenho que ir na cerne do argumento, deixar ele muito menos relevante que o meu, ou deixar ele muito menos plausível que o meu. Lembra que plausibilidade e relevância são dois filtros principais para a gente poder comparar argumentos. E eu botei aqui, identificar e sintetizar sem espantalhar. Isso é uma questão muito importante de que, cara, você já vai ter outros 3 trabalhos para você fazer como adjunto. Como é que você vai refutar um argumento que foi desenvolvido em 4 minutos em 1 minuto? Você não vai conseguir refalar ele inteiro. É importante que você fale para o adjudicador do que você está refutando especificamente. Então, dê um resumo desse argumento, ou da parte do argumento que você quer refutar. Especialmente, ou tente fazer com as palavras da pessoa que falou, para justamente o adjudicador conseguir identificar, conseguir ver do que você está falando, e aí você vai ter que refutar. Em muito menos tempo que a pessoa desenvolveu. O que é o perigo? Você espantalhar o argumento, que é você
retratar ele de uma forma desonesta, de uma forma muito pior do que ele realmente foi visto. Claro que a bancada oposta, quando você estiver refutando eles, vai sempre falar que você está espantalhando o argumento deles, porque você vai ter que resumir ele de alguma forma. Mas tentem ser o mais honesto possível. O que a gente fala no debate é geralmente trabalhar, quando você vai refutar, falar mesa, trabalhando no melhor cenário da minha bancada oposta. Trabalhando no melhor cenário da minha bancada oposta de criminalização. Por exemplo, admitindo que criminalizar a demanda da prostituição vai realmente diminuir a demanda. Beleza. Porque as pessoas vão ter medo e tal de sofrerem sanções penais. Então, trabalhando no melhor cenário, sem espantalhar, sem falar que não teve nada a ver, trabalhando no que ele me deu. Ainda assim não funcionaria porque aí desenvolvo argumentos sobre falta de transparência. Então, trabalhe de forma honesta com os argumentos da bancada oposta, ou seja, não espantalhem os argumentos da bancada oposta. Certo? E eu botei o AMEI aqui para vocês, porque não tem muito uma estrutura para você refutar, como tem uma estrutura para você argumentar. Como que você refuta? Você identifica erros na estrutura de argumentação da pessoa. Então, refutar... se eu tivesse que explicar, refutar olha, essa pessoa fez o AMEI certinho. A premissa dela faz algum sentido, está colocada na noção, o mecanismo dela não tem nenhuma falha lógica importante, o framing que ela botou, o espaço que ela botou, a explicação da relevância desse argumento é real, é plausível e é realmente relevante esse argumento. Por fim, o impacto dessa pessoa, ele é factível, o impacto faz sentido no mundo real, é um impacto que realmente aconteceria, ou se acontecer, é um impacto que realmente é importante frente a todos os benefícios que a gente trouxe. Então, façam essa comparação olhando a estrutura do argumento da pessoa. É assim que vocês aprendem a refutar. Mas refutar é um trabalho muito mais prático do que explicativo, pelo menos na minha concepção. Diferente de argumentar, que eu acho que dá para explicar, que para vocês deu ponto de aula. Refutação, participem de debates que vocês, eu acho muito mais fácil pegar com a prática. Fix, frame, fight, field. Você tem que ganhar também nas bancadas inferiores. Então, como que eu ganho da bancada oposta e inferior, que a gente chama de diagonal? Então, primeiro governo em relação à segunda posição, ou primeira posição em relação ao segundo governo. POI, dá oportunidade, dá preferência para pós das segundas bancadas e tenta trabalhar em cima do que eles trouxeram. Talvez eles não vão dar spoiler do argumento deles, mas vão dar alguma coisa que vocês podem tentar trabalhar em cima. Não tenham medo de POI. Além do que, vocês podem também já pensar em argumentos possíveis, argumentos mais intuitivos das bancadas opostas, que provavelmente virão nelas. E como é que você ganha da sua bancada imediatamente inferior? Ou seja, primeiro governo em relação ao segundo governo, primeira posição em relação à segunda posição. Você seca eles, porque eles ou vão fazer uma extensão vertical, que é pegar o seu argumento e expandir ele, então trazer a partir das premissas, do mecanismo que você já trouxe, e me dar uma explicação, me dar um contributo muito importante para esse argumento, sem o qual ele não ganha debate, e eles ganham de você, ou eles vão fazer uma extensão horizontal, que é eles pegarem outro argumento completamente, virem por outra linha argumentativa completamente. Como é que você evita essas duas coisas? Para evitar uma extensão vertical, você completa o seu argumento. Não deixa faltando coisas no mecanismo, não deixa faltar um frame importante, não deixa dar um impacto maior do seu argumento, trabalhe no mais amplo, no mais relevante possível. Você é a primeira pessoa a falar ou a segunda pessoa a falar, você tem muito espaço para fazer isso, você não tem que engajar com coisa que veio antes. Então, use o seu tempo com sabedoria. E como é que eu evito uma extensão horizontal? Eu cerco eles, eu trabalho todas as coisas mais relevantes desse debate. Quais são os argumentos mais relevantes nesse debate sobre privatização? Um argumento mais abstrato, mais feijão com arroz sobre por que é melhor empresa pública, por que é melhor empresa privada. Um argumento mais amplo, assim, numa área, num aspecto político, por exemplo, do que o Infostage trouxe aqui do Lula. O que seria um argumento meio irrelevante nesse debate, por exemplo? Correios. Você fazer um argumento só sobre os Correios e a importância dos Correios hoje, eles têm que se manter uma empresa pública porque são um serviço essencial. Pode ser um argumento a ser desenvolvido nesse debate, mas não é muito provavelmente o argumento central desse debate, porque ele é muito mais amplo que isso. Então, você pode deixar o argumento dos Correios para eles. Você tem que trabalhar em todos os argumentos, ou tentar trabalhar em todos. No final do seu discurso de adjunto, já consertei, já refiz o frame, já refutei, sobrou tempo, faz o resto dos argumentos feijão com arroz que vocês anotaram durante o prep time. Que aí sobra pouca coisa para as segundas bancadas e vocês deixam eles desesperados, tendo que receber o argumento deles em um discurso. Ela não tem mais alguma coisa? Secar e esperma e mel no cu. Isso são duas siglas. Eu não sou muito fã, mas o Diller acha muito importante e tal, que é para vocês terem ideias de aspectos, temas de argumentos, que é muito importante para você conseguir pensar em quais são os argumentos principais de uma moção.
Sperme significa social, político, econômico, religioso e moral. E mel no cu significa moral, econômico, legitimidade, necessidade, ônus, custo-benefício e urgência. Que são tipos de argumentos. Eu não gosto dessa classificação, porque não faz o menor sentido você... Enfim, mas é bom vocês terem ideias de tipos de argumentos que vocês podem trazer. E no meio do pré-optável, assim, vocês já têm mais ou menos o caso de vocês. Já pensaram um pouco em oposição? Como primeiras bancadas, eles falam, beleza, o que as segundas bancadas podem trazer e como é que a gente vai se defender. Beleza, a gente trabalhou num argumento já muito social e econômico. Tem algum argumento religioso? Nessa moção de privatização é difícil. Tem algum argumento moral aqui? Então trazer um argumento mais fisiológico. Tem algum argumento de necessidade? Só para explicar um pouquinho, né? Social, político, econômico e moral é mais autoexplicativo. Religioso. Tem moções que pedem argumentos mais religiosos, assim, mas eu gosto de pensar nessa classificação como argumentos de narrativas, de pessoas acreditarem em narrativas. Tem muita moção que é, esta casa prefere a narrativa de tal coisa, ou seja, que pessoas acreditem em tal coisa do que acreditem em tal outra coisa. Isso seria um argumento de... É aí que cabe o argumento religioso, entre aspas. Moral, econômico. Legitimidade é um argumento mais principiológico. Tem muitas moções que pedem esse tipo de argumento, por exemplo... a moção da final do WDC de 2016, que é um debate muito importante, muito lembrado, porque é basicamente o melhor discurso já feito em Campeonato Mundial de Debates, que é essa casa considera legítima que a população pobre do mundo leve a cabo uma revolução socialista. Então, o que cabe aí é um argumento de legitimidade, por exemplo. No sentido de, por que principiologicamente esse grupo de pessoas é aceitável que elas tomem tal atitude? Por que a situação delas em si, não necessariamente a corretude moral da ação delas, mas por que de todas as pessoas, de todos os grupos de pessoas, esse grupo de pessoas tem legitimidade para tal coisa? Tem muitas moções de movimento indígena que tratam bastante disso. Então, é um tipo de argumento que é importante vocês pensarem, cabe nessa moção ou não cabe nessa moção? Para ver se eu consigo secar. Necessidade, no sentido de um argumento cabe muito em moções de pólice, no sentido de, para resolver tal problema posto aqui, a única forma é isso. Então é um argumento de você tirar todas as outras alternativas possíveis e mostrar porque que só a sua bancada leva a única alternativa possível. Isso é um argumento de necessidade. Argumento de ônus é você jogar pesos para outra bancada, jogar encargos para outra bancada aprovar. Então você focar, por exemplo, na moção de prostituição. O argumento de ônus seria bastante para governos, seria jogar para as oposições, o argumento de oposições seria jogar para os governos como que o modelo regulacionista da prostituição conseguiria acabar com os crimes associados à prostituição, ou conseguiria diminuir esses crimes associados à prostituição mais do que realmente a criminalização dessas coisas, como abuso sexual, tráfico de pessoas. Então você está fazendo um argumento de ônus, que é jogar um encargo imenso para outra bancada, e falar, beleza, eu ganho, porque olha só, eles não conseguiram provar isso aqui. Então, o argumento de ônus, custo, benefício e urgência. Argumento de urgência, basicamente um argumento de necessidade, só que com um frame de urgência no sentido de... E o que é o importante da urgência? Quando você coloca para mim uma situação urgente, você consegue justificar medidas muito mais... Como é que é o ditado? Tempos excepcionais exigem medidas excepcionais, ou seja, no argumento de urgência, se você conseguir provar uma urgência de alguma medida, você consegue legitimar uma tomada de decisão muito mais extrema. Eu, por exemplo, gosto de usar frame de urgência, argumentos de urgência em moções sobre questão ambiental, por exemplo. Porque você faz um frame de como que a catástrofe ambiental está chegando e é importante que... Então, por isso, foda-se todos os custos que a oposição vai jogar, foda-se todos os problemas de implementação que a oposição vai jogar, a gente tem que fazer isso agora por causa dessa urgência. Isso é um argumento de urgência. Por fim, o argumento de custo-benefício, eu acho que é autoexplicativo, é basicamente um argumento econômico sem a parte de monetária, né? Então, você mostrar todos, apesar de todos os problemas que a oposição está julgando sobre o nosso caso, a gente ainda ganha porque a gente tem esse benefício, e fazer essa comparativa de bem utilitária mesmo. Tudo isso para vocês saberem tipos de argumentos, para poderem saber quais que são os argumentos mais relevantes na moção, e assim conseguir secar o seu parceiro, sua bancada inferior. É basicamente isso de adjuntos. Alguma dúvida? Pedro, no momento do FARC, você caracterizou esse adjunto do governo, ou adjunto da oposição, como alguém que vai fundamentar, né, contra ou a oposição ou o governo. Isso.
como é que ele se diferencia da extensão e do índice? Basicamente, é esse último ponto que eu falei aqui da estrutura, então o field. Como é que você se diferencia? Primeiro, como é que você ganha das duas? Para ganhar da bancada inferior oposta, então primeiro governo em relação à segunda oposição, ou primeira oposição em relação ao segundo governo, mesma coisa que você faz com a sua bancada aqui da frente, que é você ser mais relevante, mostrar seu caso melhor, refutar eles. É muito mais fácil você refutar alguém com quem você está conversando agora, do que alguém que nem falou ainda, mas você pode puxar pós dele, você pode já, como é que fala? Já pensar em casos possíveis de oposição e trabalhar isso dentro do seu argumento, que você já deixa eles com menos chance. Mas ao mesmo tempo que você faz isso, você tem que também fazer o prêmio. Tem que fazer tudo, tem que fazer tudo. Muita coisa, muita coisa. Todas as posições tem que fazer muita coisa. Qual que é a prioridade? Então, para vocês entenderem mais e saberem essa questão de gestão de tempo. Vai depender de cada debate, se você vai ter que refutar mais ou construir mais, você tem que pegar isso no debate, mas sabe que você tem que fazer as duas coisas. Você tem que fazer o trabalho construtivo e o trabalho refutativo. O trabalho construtivo você vai fazer mais ele quanto mais incompleto ficou o discurso da pessoa, do seu parceiro, por exemplo. Ou você vai fazer mais trabalho refutativo quanto mais forte foi o argumento da bancada oposta que acabou de falar, entendeu? Você, por exemplo, sabe que a bancada inferior à sua, sua extensão, no caso, são uma dupla muito foda que sempre ganha de você. Você tem que fazer mais trabalho construtivo de secar, ou seja, trabalhar mais cenários, mais argumentos para deixar eles com pouca coisa para trabalhar e eles perderem de vocês, entendeu? Mais uma dúvida? É isso, gente. Nossa, e aí, vamos debater?